No início desta semana, a polícia tirou de circulação mais um meliante que vinha aterrorizando a Baixada Cuiabana, precisamente a zona rural do município de Rosário Oeste. A ação ocorreu através de uma denúncia realizada por um morador que teve a sua residência invadida pelo meliante. Dessa residência foram furtados alguns objetos, como um aparelho celular, compras de mercado, uma bainha com uma faca e chaira. E em seu poder foi encontrado uma motocicleta, que também é produto de furto. Mas o que chamou a atenção da guarnição ao realizar a abordagem é que o meliante é detento e faz o uso da tornozeleira eletrônica. Só que no momento da abordagem, o Tiago Maximiano Pedroso, de 34 anos, estava sem o aparelho de monitoramento. Os policiais que estavam sobre a diligência tiveram um interrogatório, no qual o meliante confessou que arrancou o aparelho que estava há 15 dias sem o equipamento. O aparelho, que serviria como uma forma de reclusão social, está sendo utilizado de forma indevida, já que os detentos que fazem o uso estão voltando a agir na ação da criminalidade. Então, o objetivo da tornozeleira eletrônica foi no sentido que teve uma reforma na legislação processual penal que estabeleceu medidas cautelares diversas de prisão. Por exemplo, às vezes a pessoa é autuada em flagrante delito e nesse momento, quando da comunicação desse flagrante, o juiz entende que o flagrante é legal, ele é homologado, mas que aquele caso não é um caso de converter aquela prisão em flagrante em uma prisão preventiva. Razão pela qual a legislação processual penal estabelece ali medidas cautelares diversas de prisão. Por exemplo, a necessidade da pessoa ficar recolhida em determinado horário na sua residência, né? não sair do município sem comunicar o juiz e outras, né? Não se aproximar perto de determinada pessoa. E o que acontece? A gente sabe que os recursos humanos, né, que o aparato de segurança pública possui, não é o ideal, apesar dos esforços empreendidos para oferecer uma segurança pública e trazer tranquilidade para a sociedade. Então, o uso da tornozeleira é um meio tecnológico que permitiria o judiciário controlar a efetividade dessas medidas que estão sendo determinadas por ele. Por exemplo, no caso de uma medida cautelar diversa de prisão. As tornozeleiras também são usadas em alguns casos, por exemplo, deferido ao condenado, por exemplo, ele é condenado num regime fechado, só que ele tem a progressão de regime, ele consegue ir para o regime semiaberto, e a partir disso, o Estado cria mecanismos para que possa controlar ele dentro do regime semiaberto, né? No caso que ele vai trabalhar durante o dia, né? Ou então para ele não ficar recolhido numa casa na casa do albergado, se recolher nos horários noturnos, se faz o termo de compromisso do uso da tornozeleira, no qual a pessoa se compromete, em tal horário ele vai estar na casa dele, em vez dele estar na casa do albergado, ele vai estar na casa dele, mas tendo essa restrição do direito de ir e vir, porque depois das 10 horas da noite, por exemplo, ele não poderia sair de casa. Ele não pode, por exemplo, também uma forma de controlar que esse condenado ele não saia do distrito da culpa, por exemplo, onde ele está respondendo o processo de execução penal. Por exemplo, aqui em Rosário Oeste, se for alguém que está no regime semiaberto, o juiz da comarca determina que ele use a tornozeleira, ele não poderia, por exemplo, ir ao município de Nobre sem autorização do juiz. E a tornozeleira, ela permite o controle dessa efetividade, dessa determinação judicial. Esse detento que comete novamente o crime em regime semiaberto ou até domiciliar, ele poderá ter esse benefício mais uma vez? Então, que acontece? Se ele não obedece aquelas medidas cautelares diversas de prisão ou as condições de um regime semiaberto, por exemplo, no caso da medida cautelar diversa de prisão, o juiz tem a possibilidade de estabelecer outras medidas cautelares mais gravosas, né? Ou até mesmo decretar a prisão preventiva desse suspeito, do investigado no caso.
E no caso do regime semiaberto, onde a pessoa já está condenada, né, e está cumprindo pena, o que acontece? Caso ele viole alguma das determinações judiciais ou venha cometer algum outro crime, por exemplo, a violação, né, se estourar, arrebentar, cortar essa tornozeleira eletrônica, isso gera um crime de dano ao patrimônio público, porque essa tornozeleira pertence ao poder público. Isso é um crime, um dano qualificado, tendo como vítima, né, o Estado de Mato Grosso. Nessa situação, a gente se depara com o cometimento de uma falta grave, o que obrigatoriamente vai gerar a regressão de regime novamente desse condenado, né? Já que esse detento está em débito com a Justiça e veio a cometer mais um ato infracional, como será analisada a punição para ele? Então, o que acontece? O magistrado ele tem a possibilidade de, na dosimetria da pena, ele analisa as circunstâncias judiciais, majorantes, agravantes, né? E provavelmente esse fato dele ter voltado a cometer outro crime, né? No caso, acontecendo às vezes uma reincidência jurídica mesmo, não só a reincidência fática, e ele poderá ter, nas circunstâncias judiciais, sua pena aumentada, ou ter também aplicado uma agravante em relação a todos esses fatos, né? Porque o juiz, na primeira fase da fixação da pena base, ele analisa as circunstâncias judiciais, a personalidade do agente, se a pessoa tem ou não uma mente voltada e deturpada para o crime, tudo a ser observado no momento da fixação da pena base. A criminalidade, ela está exacerbada hoje em dia. Não por culpa dos magistrados, né? Não por culpa dos magistrados, mas porque eu entendo que as nossas leis têm garantido alguns benefícios aos presos, né? Seja o preso em flagrante, seja o preso preventivamente, seja o preso condenado, alguns benefícios que, a meu ver, não têm contribuído para a segurança pública em si. E aí eu falo, então, enquanto delegado de polícia, né, que aplica a lei, num caso concreto, naquelas ocorrências, e como gestor, né, em segurança pública na cidade de Rosário Oeste, porque acabo executando políticas de segurança pública aqui nessa cidade, que são determinadas pela secretaria. A meu ver, tem prejudicado, porque a gente tem observado uma reincidência fática. Não, a reincidência jurídica é porque você precisa de uma condenação, tal, para se falar nela, mas é a reincidência fática. Porque a gente, inevitavelmente, tem percebido que essas pessoas que têm recebido esse benefício, seja quanto da conversão da prisão em flagrante, né, seja para uma preventiva ou seja para aplicar medida cautelar diversa de prisão, essas pessoas, com o uso da tornozeleira, têm cometido novos crimes. Eu entendo a questão da superlotação carcerária, a questão de que a lei garante determinados benefícios. Então, assim, eu, enquanto efetivador de políticas de segurança pública na cidade de Rosário Oeste, mas é uma posição pessoal minha. Eu preferia que não existisse. Eu preferia que as pessoas ficassem presas no sentido da gente manter os índices de criminalidade num limite razoável. Mas a legislação processual brasileira é que garante esses benefícios. Isso foi pensado em Brasília e trazido para nós, aplicadores do direito. Então eu aplico a lei, o juiz aplica a lei, o promotor aplica a lei. Então não tem como sair fora do que a lei determina, porque a gente fica vinculado a um negócio chamado princípio da legalidade, que é só fazer aquilo que a lei permite. Então, eu penso dessa maneira, né? Eu preferia que não tivesse, que tivesse de fato prisão, porque aí você consegue diminuir os índices, né? O Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça fizeram uma parceria para a compra de tornozeleiras eletrônicas. É um dispositivo que tem sido visto como uma forma de reduzir a superlotação nas penitenciárias. Alguns presos da Operação Lava Jato, por exemplo, já usaram o equipamento em prisão domiciliar aqui no Brasil.
Ela é um pouco mais grossa que um aparelho celular e tem quase o mesmo peso, de 128 gramas. Coberta pela calça, a tornozeleira nem chama a atenção, mas tem o poder de seguir cada passo do preso. A tecnologia inclui um GPS para determinar a localização por satélite e um modem para transmissão de dados por sinal de celular. Todas as informações são passadas em tempo real para uma central de monitoramento que pode estar em qualquer lugar do Brasil. Lembrando que essas são algumas medidas protetivas para dar esse benefício a essas pessoas, como uma forma de reclusão social. As imagens são de Elcio Manuel, Paulo Linhares para a TV Rosário.